Oi pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série Papo de Mãe e hoje eu tô aqui com a minha amiga Paulinha. Oi gente, tudo bom? Ela é formada em nutrição e ela tem uma filhinha de 1 ano e 3 meses. E o assunto de hoje é alimentação infantil e por isso, claro, eu chamei a Paulinha para dividir aqui com a gente como que é a rotina dela com a Maitê. Oi gente, tudo bom? Então, como a Vivi falou, eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Eu sou nutricionista formada. Apesar de não atuar hoje na área de nutrição, né, efetivamente trabalhando como nutricionista, eu tenho um apreço muito grande, né, pelo cuidado na alimentação dos pequenininhos. Inclusive, não sei se vocês conhecem, mas existe uma causa muito importante, mundial, chamada os primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias, eles vão desde a gestação até os 24 meses do bebê. E tudo que a gente come, experimenta ou tem contato pode ter impacto para a vida inteira. Então é muito importante, desde a gestação, a gente já ter cuidados na nossa nutrição, na alimentação. E aí também, consequentemente, após o nascimento do bebê, esses cuidados continuarem por pelo menos até os 2 anos de idade. É óbvio que esse cuidado é para a vida inteira. Mas esse período é um período crucial, de grande importância. E desde a gestação também, né? Todos os nossos hábitos, eles podem... Passam, né? Acabam... Gente, é a cachorrinha. É a cachorrinha dela que tá aqui. Ela tá agitadíssima, gente. A Maitê não tá, mas ela tá. Tudo que a gente come, experimenta, que a gente tem em contato, podem interferir, né, nesses primeiros 1000 dias. Então é importante, desde a gestação, a gente ter cuidados com a nutrição. E é óbvio que tudo que você come até na gravidez pode influenciar Pode influenciar até propriamente no crescimento do bebê, no desenvolvimento. É bom evitar excesso de gordura saturada, de sacarose. É tudo que a gente mais ou menos já sabe, mas que às vezes não dá tanta importância, inclusive na gestação. Inclusive, na minha gestação, acho que eu não cheguei a comentar isso com você, acho que nem comentei com o pessoal. No finalzinho da minha gravidez, eu tive diabetes gestacional. Teve muitas festas que eu fui e tal, e eu exagerei na fritura e no refrigerante. Tipo, eu sempre mantive uma alimentação muito saudável na minha gravidez e tal, mas nesse finalzinho eu realmente meti o pé na jaca e aí acabei tendo a diabetes. Pode ocorrer, é mais comum do que a gente pensa, e não necessariamente é com mulheres que têm diabetes ou mulheres elas vão continuar tendo diabetes depois da diabetes gestacional. Ou que tem na família, né? Porque na minha família ninguém Na minha família tem. Eu também não tive. Pois Quer dizer, né? Antes de engravidar. Foi uma diabetes gestacional, ela pode permanecer, mas não é o comum. Entendi. Mas enfim, são cuidados que a gente tem que ter realmente na... Não, pega ela pra mostrar. Gente, se vocês ouvirem... É porque assim, ó, a gente tá falando de maternidade, né? Então, Maternidade real. Hoje não tem neném aqui, não tem neném. Os nenéns foram embora, mas tem um filhotinho. E aí, se vocês ouvirem algumas patinhas aí, é ela, tranquilo. Voltando. Bom, então, desde a minha gestação, eu engravidei acima do peso. E eu tentei e tomei todos os cuidados que eu poderia já na gravidez. Engordei bem pouco, engordei 5 quilos. E aí... 5 quilos na gravidez? Engordei 5 quilos. Gente, que vergonha, eu engordei... Acho que 14... Ai, não vou nem falar. Mas eu engordei mais de 10. Mas eu tava acima do peso. Eu não poderia nem engordar muito mesmo. E aí eu também tive uma gestação que... Dalva, parou. A gente consegue. Mas ela tá latindo um pouquinho. Ai, Senhor. Gente, acho que vou fazer com ela no meu quarto. Porque ela tá latindo aqui e de repente aqui ela fica mais tranquilinha. Então né? tá bom. Acho que ela queria carinho. E aí na gestação, então, foram alguns cuidados. Eu não fui uma gestante que praticou atividade física, porque eu trabalhava, não dava tempo. Mas o meu trabalho é um trabalho bem ativo. Eu trabalho andando, sou representante, e isso já contribuía. Mas a alimentação, que é o principal da gente controlar, isso eu consegui na gestação. E deu tudo bem. E aí depois que a Maitê nasceu, qual foi a preocupação? Amamentar exclusivamente ela com leite materno. Só que eu fiz redução de mama em 2013. Então eu já imaginava que eu teria dificuldades. E de fato eu tive dificuldade e eu fiz tudo que eu poderia fazer para amamentá-la o máximo que eu pudesse. Então eu ordenhei, eu comia alfafa, eu bebia litros d'água e aí eu consegui amamentar a Maitê até uns 3 meses, mas nunca exclusivamente. Tinha que ter Eu tinha que fórmula. complementar, exatamente.
E assim, é Eu não importante... sabia que por causa de redução... Normalmente a Pode. redução de mama, ela dificulta a mama. Quando é silicone, nem sempre, mas a redução de mama dificulta. E assim, a gente paga por algumas escolhas, mas de maneira alguma isso não contribuiu com o desenvolvimento da Maitê. Hoje a gente tem fórmulas infantis no mercado que atendem muito bem, né, a necessidade do bebê e de várias marcas. E aí eu entrei com a fórmula infantil na Maitê e tudo bem. E com 6 meses a gente começou a introdução alimentar. Mesmo eu sendo nutricionista, eu fui fazer um curso de introdução alimentar com uma outra nutri. E aí foi... Sempre buscando conhecimento. Sempre buscando conhecimento, porque eu queria fazer da melhor maneira. E eu sabia que só pela minha formação, pela minha graduação, eu não ia ter esse conhecimento 100% atualizado. Até porque as coisas mudam, né? Mudam, tem vários métodos e indicações, enfim. Então eu fiz um curso de introdução alimentar para pegar as dicas de como começar a introduzir a alimentação na Maitê da melhor maneira. E foi a melhor coisa que eu fiz. Isso me deu um norte muito bacana e aí desde então eu tento seguir a risca. Mas eu acho que o mais importante hoje na alimentação das crianças é a gente evitar algumas coisas que no dia a dia a gente já sabe, mas às vezes esquece. Então a questão do açúcar é muito importante a gente só oferecer, se eu for para oferecer a partir dos 2 anos de idade. Até os 2 anos tem que ser um pouquinho, né? Tem que ser... Cortar um pouquinho. tem que ser Até porque a criança restritivo. não conhece aquele gosto, então pra ela não vai fazer diferença nenhuma. Isso é né? muito importante também a gente ter consciência de que a criança não sabe qual é o sabor do doce. E aí é muito importante a gente sempre oferecer as escolhas mais saudáveis possíveis. Então, frutas in natura, né? Evitar os industrializados. A questão do orgânico também. Peraí, Dalvinha. A questão também das frutas orgânicas é muito importante. Mesmo que você diga... Ruim que é caro, né? Elas não são tão acessíveis também com relação a você encontrar, né, Também, as frutas orgânicas, também, porque depende da safra. Mas hoje existem vários sites e deliveries que você consegue pedir. O Theo voltou aqui, gente, então se vocês ouvirem a vozinha dele, Daqui a ele pouco que a tá Maitê aqui. chega também. Então, a gente tem que tentar optar pelas escolhas mais saudáveis. E mesmo que o seu filho esteja na creche ou no colégio, você pense, mas no colégio, na creche não usa orgânico. Não tem problema. Quanto menos a gente puder expor a agrotóxico, melhor. E a gente não percebe, mas o agrotóxico existe em larga escala em algumas frutas como morango, kiwi. Então, pra criança que acabou de chegar no mundo, você oferecer tanta coisa ruim pra ela, ela tem uma vida inteira pela frente ainda. Então, o que a gente puder minimizar... Eu acho que é aquele negócio, né? Porque muita gente fala assim, você acha que o seu filho nunca vai comer no McDonald's? Que o seu filho nunca vai comer fritura? Vai! A gente tem consciência de que vai. Mas se... Eu não vou criar o hábito. Se a gente puder criar um hábito mais saudável desde o começo, talvez ele não vai querer. Ou talvez ele vai querer, vai experimentar e não vai, né? É exatamente isso. A questão é você criar o hábito. Quando você cria um hábito saudável na sua criança, isso também é importante pra gente, né? A gente tem que ter o hábito saudável ou tentar ter pra poder passar isso pra frente. Eu acho que também isso eu ouvi uma frase que, não sei onde, gente, mas que tem a ver com isso. É importante o exemplo. Não adianta você querer que seu filho leia um livro se você tá o dia inteiro no celular. É a mesma coisa. Não adianta você querer que o seu filho coma frutas e legumes se você come fritura, se você come, né, congelado. Eles funcionam muito com o exemplo, muito mesmo. Então é importante que a gente dê esse exemplo. E eu sei também que é difícil porque a gente trabalha fora. Mesmo a mãe que não trabalha fora, né, a praticidade. Mas muitas vezes eu priorizo a alimentação dela, hoje que ela ainda é bem pequenininha, né? Mas já tento dar os exemplos. A minha alimentação. Então, se eu vou para um restaurante, eu levo a comidinha dela. Se a gente vai pra rua, eu levo a frutinha dela. E em raras exceções, eu lanço mão do industrializado. É óbvio que o industrializado, em alguns momentos, realmente vai ajudar. E é importante a criança também conhecer esse paladar do industrializado. Sim. Mas ele não pode ser uma regra. Ele tem que ser a exceção. E também existe um momento que a criança fica seletiva.
E aí é um O teu desespero. ainda não chegou nisso. Engraçado que falam que com essa idade assim de 2 anos e pouco, eles normalmente começam a não querer mais comer legume, fruta. Também Graças às a Deus, vezes não querem aquela cor, não querem É. aquela textura. E aí é importante também a gente não desistir de oferecer, então continue oferecendo, mesmo que a criança fale, não quero, ofereça. E tenta também de outras maneiras, de repente fazer com aquelas forminhas, aqueles cortadores de estrela, de coração, isso também contribui muito para que a comida fique uma coisa mais lúdica. Porque para eles a hora de brincar, a hora de comer tem que ser também divertida. Senão para eles não é legal, não quero comer. E aí brincar se torna mais legal. Outra coisa importante também, Vivi, que eu observo é a gente botar a criança para comer num ambiente silencioso, né? Evitar a televisão ligada, celular na hora na mesa. Às vezes eu não faço isso, às vezes eu... Não, engraçado. Não, Cezinha tá de prova aqui. Tá de cocô, meu amor? Gente, sempre que eu tô gravando ele faz cocô, não é? Nos últimos vídeos que eu gravei ele tava lá. É isso, meu filho? Agora todo vídeo você vai fazer cocô? É? Não, gente, e o Cezinha tá de prova aqui. Que o Theo, ele normalmente... Há um tempinho atrás ele comia na mesa com a gente, tá? Eu até tava deixando ele comer sozinho, já mostrei alguns vídeos. Mas eu não sei porquê, esses dias ele tá querendo comer vendo, sabe? Desenho. Até eu acho que esses últimos dias ele comeu na mesa direitinho, mas não é legal, né? Não é legal. Eu sei que também quando a criança é mais velha, é mais difícil a gente dobrar. E eu não cheguei nessa fase ainda. A minha fase é muito tranquila, porque a Maite tem 1 ano e 3, eu boto ela na mesinha dela com um cintinho e vai. Mas desde cedo... Eu converso com meu marido pra gente sempre desligar a televisão, não botar o celular, porque às vezes você pensa assim, mas ela tá de costas pra televisão, não tem problema. Tem problema. Tudo distrai a criança. Porque distrai, né? E tudo são fases também. Vão ter fases onde a criança ela vai, né, vai ser ruim, difícil você conseguir controlá-la, mas o importante é a gente insistir. É não desistir. É verdade. Então ele não quer comer na mesa. É ser consistente. Isso que eu ouço muito nos vídeos que eu vejo. E esse negócio de oferecer, que a Paulinha falou, existem pesquisas que não adianta você oferecer 1, 2, 3 vezes. Você tem que oferecer... Eu não vou falar o número exato, gente, porque eu não tenho certeza, mas com certeza são mais de 10 vezes. Em torno de 13 vezes. Tá, pelo menos, Pra criança realmente ela não gosta daquele alimento. E ainda assim, daqui a um tempo você pode oferecer de novo. Porque pode... E a própria Maitê sempre comeu super bem. Agora a gente vai dar o lanchinho dela de manga e ela tá cuspindo, rejeita. Suco, o que você acha de suco? Olha, eu não dei suco ainda pra Maitê. Porque a minha pediatra, a primeira pediatra do Theo, né? Ela falava que é melhor você dar a fruta pura, né? Porque bater ela acaba perdendo alguns... Tem algumas questões também. Quando você faz suco, você tem que tomar cuidado com a quantidade que você usa de fruta. Porque eu já escutei algumas mãezinhas falando, eu dou suco de laranja pro meu filho. Quantas laranjas você usa no suco? Eu uso 3. Você chupa 3 laranjas? Olha, eu dou suco de laranja pro Theo. Normalmente eu faço 2, que 2 não dá nem um copinho dele cheio. A questão do suco é porque você realmente reduz a fibra e você aumenta o índice glicêmico da preparação. O suco não é um veneno, ele é importante também. Mas a gente não pode substituir o lanchinho por suco toda vez. Sim, não. O suco é de vez em quando, assim, até porque eu já ouvi a pediatra falando que se você der muito suco pra criança, ela vai preferir o suco à água. E a água é muito importante. Eu tive um cuidado desse com a Maitê. E às vezes a gente também quer ter tanto cuidado que a gente acaba exagerando. Então eu nunca ofereci suco, eu nunca ofereci água de coco pra ela. Mas também não é o ideal nunca oferecer. Mas eu tinha esse receio dela acabar não aceitando a água. Então, desde 5 meses eu ofereço água pra ela, visto que ela foi uma criança de fórmula infantil. E hoje ela bebe água igual um camelo. Ela adora água. Mas eu não ofereci o suco ainda. Acredito até que ela vai aceitar, mas eu prefiro dar a fruta, porque a fruta você vai estimular a mastigação. Quando você dá a fruta in natura, você tem fibra. E a questão também da porção. Porque no suco você pega aquilo tudo e condensa ali, né? Bota numa água. E acaba uma porção maior que você daria a fruta, né? Aí você acaba aumentando o índice glicêmico daquela preparação. E aí o índice glicêmico é a velocidade que você libera a insulina. Então, né, cada alimento, cada preparação, ela tem um índice glicêmico. E aí, dependendo do que você introduz naquela alimentação, sei lá, exemplo, você tá comendo um arroz. Dalva. O arroz tem um índice glicêmico. Se você come arroz integral, como ele tem fibra, já tem outro índice glicêmico. Aí a questão do índice glicêmico é isso, é a liberação da insulina para absorver aquele alimento.
E aí, quando você faz um suco, você pode acabar aumentando o índice glicêmico disso por conta da quantidade que você bota. Então, assim, se é pra dar suco, tenta também fazer um suco mais ralinho, como se fosse um refresco, talvez, assim, aquela quantidade que você daria pra criança de fruta. Você pode botar água, no caso, ao invés de fazer 2 laranjas, fazer uma laranja com mais água. Com água. Porque qual seria a porção de frutas pro Theo? Seriam 2 laranjas ou uma? Ah, seria uma laranja. Uma laranja é coisa dessa, né? A gente dificilmente come 2 laranjas. Então, existe a questão do índice glicêmico aí. Não tem problema dar o suco, mas é tomar cuidado com isso. E outra coisa também, foi o que você falou da água. Vamos oferecer a água, não oferecer o suco toda hora. É um dia de calor, você quer oferecer um suco, tudo bem, mas também ofereça água, porque a água ela hidrata, ela é importante. O suco ele vem acompanhado do carboidrato, das calorias. Então, assim, o suco vai ser uma liberação de caloria para aquela criança durante o dia inteiro. Quanto mais você oferecer, mais caloria você oferece. Tem criança que já tem uma tendência à obesidade. E o gostinho do suco é melhor do que o da água, né? Então, pode criar o hábito também da criança preferir o suco do que a água, né? É sempre bom conversar com o pediatra e principalmente com a nutricionista, uma nutricionista voltada para a parte infantil. Hoje eu percebo também que não existe o hábito da gente levar os nossos filhos ao nutricionista. A gente leva o nosso filho no pediatra e vem todo aquele cuidado de uma maneira geral, assim, né? Bom, pessoal, agora foi a vez do Theo. Tem um colinho aqui. O vídeo hoje tá agitado, mas a gente consegue. Vida de mãe, maternidade real, gente. Gente. É isso. É papo de mãe mesmo, gente. Falta só a Maitê. Bom, e falando em rotina, em dificuldade, em vida de mãe, maternidade real, a minha dificuldade era como fazer a comida da Maitê, se eu não gosto de cozinhar. Se eu tenho dificuldade de horário, porque eu vou pro trabalho, chego tarde, já busco ela na creche, e aí fico com ela de noite. E aí a maneira... Volta de vida. Apareci. A maneira que eu consegui resolver isso foi comprando a papinha da Maitê. Eu compro com uma nutricionista, mas existem algumas empresas no mercado que oferecem esse tipo de papinha saudável. Que legal. E aí eu compro, ela vem congelada, dura 3 meses, justamente porque ela não tem conservantes, então ela tem que ser congelada por 3 meses e depois que você descongela não pode recongelar. Mas como que vem? Essas vêm ou em embalagens de vidro ou em embalagens de plástico, e é importante o plástico ser isento de bisfenol, que é uma substância que quando aquece, né, pode ser tóxica. Aquele BPA free, né? Exatamente. E aí você só esquenta no micro-ondas? Eu descongelo no micro-ondas. Você descongela? Eu descongelo, Normalmente eu tô com a Maitê, já descongelo e já dou pra ela. Se a gente for sair pra passear, eu já descongelo, boto no potinho térmico e vou pra rua e dou comida pra ela. É uma opção pra você que, né, trabalha fora, que não tem tempo de fazer comida ou não tem empregada e não quer também dar, né, industrializado. Exatamente. Existem essas empresas que fazem isso? Existem. Eu vou deixar aqui na caixa de informação pra vocês essa nutricionista que ela compra essas papinhas. Eu acho que é uma dica quem quiser, super legal, interesse, assim, né? Pra quem tiver interesse, não quer dar industrializado, mas não tem tempo. Não tem tempo. Né? Ou não sabe cozinhar. Ou mesmo não gosta, né? Porque a gente quer oferecer o melhor, mas nem sempre a gente sabe fazer. Também. E aí hoje tem essas soluções. Como eu ia dizer, tudo tem um preço, né? Talvez você ir ao mercado, chegar e fazer a preparação, saia mais em conta. Mas pra mim, o tempo que eu perderia, justamente porque eu também não gosto, não tenho esse hábito de fazer, eu prefiro ficar com a minha filha. Gente, uma outra dica muito importante também é ler o rótulo do que a gente vai dar para os nossos pequenos. E o rótulo, ele vem do maior ingrediente pro menor. Sim, né? Isso é importante também. Isso eu não sabia. Foi, na verdade, até a nossa vizinha, quando a gente morava aqui no Rio, que me falou isso. O primeiro que tem lá escrito é o que tem maior quantidade. Então sempre observem o rótulo dos biscoitos, porque vão ter biscoitos que você vai olhar e vai ter lá... O primeiro é o açúcar, né? Ou se não for o primeiro, o segundo, terceiro, enfim. E que contém açúcar, então você já tá dando o açúcar ali mascarado, mas você tá dando. Então é importante também observar a gordura hidrogenada, porque a gente vai estar oferecendo isso para as nossas crianças de maneira mascarada, sem perceber. Eu já ofereço também biscoito para Maitê, obviamente, mas eu ofereço hoje, ela com 1 ano e 3 meses, de biscoito de polvilho. E observo sempre no rótulo se tem gordura hidrogenada. Se tiver, eu não compro. Eu compro com óleo de coco, nunca com gordura hidrogenada, porque eu já vou estar oferecendo para ela uma gordura que acumula nas artérias. Eu não quero. Não vai fazer bem nenhum, exatamente. Então isso é uma coisa importante. Suco de caixinha também, de jeito nenhum. Pelo menos pra mim é veneno. Todo suco de caixinha,
Talvez com raras exceções, que eu não vou saber nem citar quais, porque eu nunca pesquisei, mas a grande maioria dos sucos de caixinha tem açúcar. E aí, gente, eu acho que é uma responsabilidade nossa. A gente tem também... Com certeza. Gente, eu sempre tô falando nos vídeos. É claro que ela tem uma especialização, né? Ela foi formada em nutrição, então tudo que ela tá falando aqui, ela tem estudo, sabe? Ela estudou, ela tem base pra falar. Mas assim, a gente tá falando como funciona pra gente, como a gente faz aqui. São as nossas experiências como mãe. A gente não tá falando pra vocês que é assim que tem que ser feito e tal. Mas assim funciona pra gente, assim como a gente faz. É o ideal para a gente, né? Para como a gente pensa, como a gente quer criar os nossos filhos e tal. Exatamente, gente. São experiências que a gente tá dividindo aqui. E aí, eu acho que quem tiver interesse em melhorar a alimentação própria ou do bebê, procura um especialista. Por mais que seja formada em nutrição, hoje eu trabalho no outro ramo. Mas eu me interesso muito pela área de nutrição e procuro sempre estar me atualizando. Mas até pra sua filha, porque agora você tem uma filha, então você tem um interesse, né? É uma preocupação minha a nutrição dela. É uma preocupação minha como ela vai estar se alimentando daqui a 10, 15 anos. Eu também tenho observado aí no dia a dia, né, conversando com os pais, um hábito que eu não acho legal, que é oferecer aqueles petit suís depois da refeição. Mas isso é uma coisa minha, não é o certo nem é errado, mas eu não quero criar nela o hábito de comer sobremesa. Então eu ofereço a comida... Mesmo sendo fruta. Mesmo sendo fruta. Eu não quero criar nela o hábito de depois de comer sempre ter que ter o sabor doce. Exatamente. Tá. Então hoje eu não ofereço fruta pra ela depois da refeição. Mas eu observo que tem muitas famílias que oferecem o petit suí depois da refeição. E aí tem uma questão muito importante, que esses petit suís, eles têm muito cálcio. E na alimentação a gente tem o ferro. E aí o cálcio compete com o ferro na absorção. Então se for pra oferecer... Se for pra oferecer esses petit suís, é interessante oferecer nos lanchinhos da manhã, na colação ou no lanchinho da tarde. Em momentos isolados. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, a imagem aí tá diferente, o som provavelmente vai estar diferente, mas a gente teve que gravar com o celular porque acabou, o cartão ficou cheio, a gente tá, exatamente, a gente falou demais, a gente tá só com o cartão, acabou enchendo, então a gente só vai finalizar aqui pelo celular mesmo. E você estava falando sobre o petit suí e tal. Eu falei da importância de não dar após as refeições, dar nos intervalos, então na colação ou no lanche da tarde. Também, por favor, mãezinhas, não ofereçam refrigerante para essas crianças. Evitem isso ao máximo. É muito açúcar, né? É açúcar, é o gás, são componentes lá que não são interessantes para o desenvolvimento do bebê, né, da criança. Esperem a criança pedir. Exatamente. Que não fique rotina. Sempre lembrando que eles não têm o gosto. A gente conhece, a gente sabe que é gostoso. O Theo, ele tá, gente. Ele tá agitado. A gente vai só dizer uma coisa importante. Tá finalizando. Então, as crianças não sabem o sabor do refrigerante, do brigadeiro, da balinha. É óbvio que um dia elas vão ter contato. A gente não vai evitar isso. A gente vai evitar isso o máximo que a gente puder. Mas também vai tornar isso um trauma. Não tem como. Eles vão ou na escola, às vezes nem você oferecendo, mas outra, né? Ou um amiguinho. Exatamente. O lance não deixe virar rotina. Exatamente. E vamos cuidar da nutrição dos nossos pequenos, né? Porque eles têm uma vida inteira pela frente. E como ela falou no comecinho do vídeo... Desculpa. Como ela falou no comecinho do vídeo, esses primeiros mil dias, né, eles são os essenciais, cruciais, eles são os mais importantes de uma vida inteira. Então, desde a gestação até os 2 anos de idade, tomar cuidado com a nutrição, com a alimentação é muito importante. Aí é um carinho que a gente tem que ter com os nossos bebês, né, para que eles se tornem adultos saudáveis. Com certeza. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer demais, Emília. Obrigada. De nada. Na próxima eu mostro minha filha Maiteta, que é minha filha cachorrinha. Eu posso mandar uma fotinho dela? Pode botar uma foto da A gente põe uma foto aqui. A gente não trouxe ela pra não atrapalhar. Mas não adiantou nada, porque todo mundo atrapalhou. Gente, olha, foi uma farra. Foi uma maternidade real. Mas... Obrigada, gente. Obrigada, Vivi, pela oportunidade. A gente conseguiu fazer, né? Imagina. Eu adorei participar. Adorei. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha contribuído de alguma forma aí para a criação dos seus filhotes. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! A louca puxou.
Ai, você é um palhaço, né? Tchau, tem que aparecer, né? É aqui, ó. Tô de câmera aqui também, ó. Ajudando ela. Gente, esse vídeo vai ter vários tipos. No final a gente vai... Ai, eu vou botar essa Pode parte. botar. Tinha uma mosca voando aqui. Ah, no meu vídeo Jesus. não. No meu vídeo não tem mosca.